Pessoal, sejam todos bem-vindos, obrigado pela presença, ok? Nós vamos iniciar então agora. Alisson, pode perguntar antes de nós iniciarmos aqui falando sobre Flow. Isso que eu te falei faz parte, tá? Isso que eu te falei aqui não é algo que tem uma relação direta com o estado de fluxo, motivação e alto desempenho. Eu passei algumas coisas. Quer perguntar mais alguma coisa? Fique à vontade. Não, professor, podemos dar sequência aqui no treinamento, aí conforme for surgindo, eu posso te passar pelo seu WhatsApp, enfim, a gente vai se Ok. falando. Mas você entendeu isso, Alisson, que não existe nunca mais, se você souber resolver problemas, se você for um exímio resolvedor de problemas, nunca mais você vai ter dificuldade em lugar nenhum na vida, tu nunca vai passar altos e baixos. Olá, Júlia, seja bem-vinda, obrigado pela presença. Nunca mais na tua vida você vai passar dificuldade, nunca mais você vai ser refém, nunca mais você vai pedir nada para ninguém. Aliás, você que vai decidir onde e com quem você quer trabalhar. Tá bom? Sim. Então tá. Pessoal, mais uma vez, obrigado pela presença, sejam bem-vindos. Nós então vamos iniciar agora falando sobre a nossa oficina de Flow. E eu vou colocar aqui um slide para vocês. Vamos entender um pouco mais sobre esse assunto e depois nós vamos abrir para a aplicação disso como uma ferramenta. Vamos abrir para o assessment, um assessment que foi desenvolvido por nossa equipe de tecnologia e marketing, né? E nós também vamos trabalhar na prática a eliminação de gaps. Ou seja, para quem não sabe, a minha sessão é R$2.000 e hoje está de graça. Aproveita, tá bom? Vamos lá, vamos ajudar vocês aí a terem melhores resultados. Então vamos lá. Oficina de Flow. Para quem não sabe, Flow é o estado de fluxo, motivação e alto desempenho. Foi proposto por esse senhor aqui, ó, Mihaly Csikszentmihalyi, acho que é mais ou menos isso, tá? A gente chama só de Mihaly porque o sobrenome dele, para nós brasileiros aqui, é quase impronunciável. Então, fluxo, do inglês, flow, é o estado mental de operação em que a pessoa está totalmente imersa no que está fazendo, caracterizado por um sentimento de total envolvimento e sucesso no processo da atividade. Então, esse conceito proposto por Mihaly tem sido utilizado em uma grande variedade de campos de atuação. Componentes desse estado de fluxo proposto por Mihaly. Os componentes de uma experiência de fluxo podem ser especificamente enumerados, apesar de todos os componentes abaixo caracterizarem o estado de fluxo, não é necessariamente a presença de todas essas sensações para experienciar o estado de fluxo. Então, veja bem, nós vamos falar de algumas dessas sensações, mas para que você experiencie o estado de fluxo, motivação e alto desempenho, não é necessário que todas se apresentem na mesma experiência. Então, o primeiro, objetivos claros, expectativas, né? Expectativas e regras são discerníveis. Concentração e foco, um alto grau de concentração em um limitado campo de atenção. Olha, alguns profissionais aí da área automotiva, e depende do tipo de atividade, relataram, por exemplo, pilotos de Fórmula 1, relataram que quando eles começam a bater todos os recordes, quando eles começam a ter resultados extraordinários e se superarem grandemente, eles testemunharam que simplesmente eles parecem que se fundem com o carro. A impressão que eles têm é que eles e o carro, a pista, aquele momento é uma coisa só. Ou seja, alguns pilotos dizem que parece que eles entram, não precisa ser piloto, pode ser atleta, esportista, pode ser qualquer coisa, tá? Mas eles relataram que parece que eles entram num túnel, sabe? Eles não veem mais nada, eles entram num túnel e começam a bater todos os recordes. Então, esse é o estado de flow, fluxo, motivação e alto desempenho. A perda de sentimento de autoconsciência, né? A pessoa se perde na atividade, ela não tem uma consciência mais dela. Parece, no caso desses pilotos e de outras atividades, que você e a atividade, você e o carro, você e a moto, você e o palco, você e a experiência lá como atleta, ou não importa a área, você e aquela atividade que você está fazendo, inclusive algumas prazerosas, né, também até de lazer, são uma só. Você e a dança, você dançando, parece que vocês são uma coisa só, né? Sensação de tempo distorcida, o tempo parece passar muito devagar ou rápido demais, né? Feedback direto e indireto. Acertos e falhas no decurso da atividade são aparentes, podendo ser corrigidos se preciso. Equilíbrio entre o nível de habilidade e desafio. A atividade nunca é demasiadamente simples ou complicada, né? E
a sensação de controle pessoal sobre a situação ou atividade. Então, aqui que é o ponto que eu vou trabalhar bastante com vocês. Ó. Equilíbrio entre a habilidade e o desafio. Ok? E é por isso que a atividade nunca fica complicada. A atividade em si é recompensadora, não exigindo esforço algum. Quando se encontra em estado de fluxo, as pessoas praticamente se tornam parte da atividade que estão praticando. E a consciência é focada totalmente na atividade em si. Portanto, elas perdem outros tipos de questões conscientes. Então, quais são os benefícios do estado de fluxo? O primeiro benefício é crescimento do eu, em direção a níveis maiores de complexidade, em função de dois processos psicológicos, a diferenciação e a integração. A diferenciação é um movimento em direção a uma maior individualidade que provoca a distinção entre uma pessoa e outra, e o movimento de integração é o oposto, leva à união com outras pessoas e com o mundo. Essa fonte vem do próprio Mihaly, né, nos trabalhos acadêmicos publicados em 88, 92 e 93. Fortalecimento da autoestima. Uma das consequências mais interessantes do estado de flow são os relatos das pessoas pesquisadas que experienciavam o estado de fluxo, relatando que após o estado de flow, sua autoestima ficava bem mais alta do que quando não tinham tal experiência. As pessoas pesquisadas relatavam que sentiam-se muito melhor e que tinham a impressão de estarem vivendo acima de todas as expectativas, de suas expectativas e das expectativas dos outros. Então, o fato de você encontrar, olha, fonte Annie Wells, tese de doutorado da Universidade de Chicago em 88, o fato de você encontrar esse estado de flow fortalece a tua autoestima e faz com que você encontre algo que realmente faz muito sentido para você e faz com que você tenha realmente uma percepção de alguém extraordinário no que faz, ok? Ou, pelo menos, muito bom. Então, entendendo o estado de flow, quando uma pessoa encontra um ambiente em que as suas habilidades, conhecimentos e competências são compatíveis com os desafios, ela entra em flow. Então, o que nós temos aqui? Os desafios e as habilidades. O estado de flow vem quando há um equilíbrio entre desafios e habilidades, ok? Então, aqui no meio ocorre o estado de flow. Um ponto importante que eu não encontrei no trabalho de Mihaly foi a questão de que eu não vi, mas isso acredito que faz muito sentido, pelo menos no meu mapa, que é a ideia de que isso faça muito sentido para você. Ou seja, eu não acredito que alguém consiga, mesmo equilibrando habilidades e desafios, eu não acredito que alguém consiga entrar em estado de flow se essa pessoa não gosta do que faz. Então, é importante que isso faça sentido para ela. É importante que seja uma atividade que ela realmente se identifique. Ok? Então, é um terceiro fator aqui que é meio óbvio, mas eu não vi, para nós, eu sempre trabalho a identidade como ponto de partida, eu sempre trabalho realmente saber quem você é antes de construir o futuro que faz sentido, ou a carreira e as competências que você quer, tá? Então, aqui nós temos um pouco mais para vocês entenderem sobre o estado de fluxo, com 8 canais, para vocês entenderem o que acontece dentro do estado de fluxo, dependendo da intensidade dos desafios ou das habilidades. Aqui nós temos, se, por exemplo, aqui cada vez mais os desafios são altos e as habilidades são baixas, você tem preocupação, ansiedade, ou seja, a situação do teu trabalho, ou o que você está fazendo, como empreendedor, não importa, demonstra que você está preocupado ou tem ansiedade porque você se sente pouco preparado para o que você está fazendo. O oposto também é bem interessante. Então, aqui você tem, se você tem habilidades extraordinárias e os desafios são baixos, você tem apatia, tédio e relaxamento, ok? Então, na medida que isso vai se equilibrando, você tem aqui excitação. Aqui você tem controle, mas o estado de fluxo, motivação e alto desempenho vem quando há um equilíbrio entre desafios e habilidades. E ele ocorre aqui, ó. Quando você tem um equilíbrio entre desafios e habilidades, você tem o estado de flow. Então, pessoal, nós vamos fazer um exercício, foi preparado pelo nosso profissional, chamado Flow Assessment. Eu gostaria, então, de convidar vocês. Elias, posta para nós a ferramenta e nós vamos trabalhar esses gaps junto com vocês. Nós vamos trabalhar o Flow Assessment. Olha, pelo que eu sei, eu acredito que eu já tinha desenvolvido o Flow Assessment, até hoje eu não havia visto ninguém desenvolver uma ferramenta de Assessment Flow. O que é um Assessment? Uma ferramenta de acesso, que você vai entender exatamente quais são os gaps que você experiencia hoje, tá? Para que nós possamos ajudá-lo. Eu, pelo que eu sei, não havia visto até então, não sei se alguém desenvolveu, e agora, além disso, além de ser uma ferramenta de Flow Assessment, nós estamos num novo passo, que é o passo
de colocá-las de forma totalmente digitais, ok? Então, o nosso profissional preparou essa ferramenta. Se o Elias está por aí, posta para nós, Elias. Deixa eu ver onde é que ele está. Oi, Elias. Será que ele deu uma série? É só um pouquinho. Será que ele... Tá, deixa eu tirar as dúvidas, então, será que ele não está? Ele tem que postar aqui no chat. Pessoal, alguma dúvida sobre o estado de fluxo, motivação e alto desempenho? O que deu com o nosso... Ô, Luiz. Oi, Juliana. Para entrar nesse estado de flow, por exemplo, eu tenho alguns empecilhos aí, tipo, por exemplo, o trabalho, assim, que eu não curto muito. Mas aí eu uso ele como ferramenta para conseguir alcançar o sucesso do skate ali, né? Ah. Mas aí, tipo, como que eu entro nesse flow, ainda tendo que fazer o que eu não gosto muito, que seria o trabalho lá? Qual trabalho? O que eu tô hoje, o trabalho convencional, assim. Não vai acontecer nunca. Só vai acontecer quando você está... Pessoal, para quem não conhece, a Júlia é uma atleta, né? A Júlia Ventura é uma atleta do skate. Não vai acontecer nunca, Júlia. Só vai acontecer no skate, quando você monta no skate, né? Ó, tá aqui o teste de flow, pessoal. Ó, deixa eu só responder a Júlia. Para quem quiser ir fazendo o teste de flow, tá aqui. Você só clica em cima e responda que eu já vou ajudar vocês. Entendeu, Júlia? Você precisa fazer uma atividade que faça sentido para você, para tua identidade, para o teu propósito. E daí, logo na sequência, você vai cada vez mais equilibrando os teus desafios com as tuas habilidades. Hoje, eu vou te falar, quando você está lá na pista treinando, você nem vê o tempo passar, é ou não é? É uma coisa que você imerge, parece que você vai para outro mundo quando você entra na pista, é ou não é? Sim, sim. Até esquece. Esquece de tudo, né? Parece que chega um ponto que você e o skate e a pista são uma coisa só, né? A gente só lembra quando a perna não responde mais. Se não tem aquele acorda aí que a perna já era, lá você tem flow. Isso é excelente pergunta, tá, Júlia? Porque não tem como você entrar em flow em alguma coisa que você não gosta. Esse é um ponto importante. Eu só entro em flow quando tiver tipo 100% ali no que eu gosto. Se estiver fazendo algo que faz sentido para você, que você gosta, e equiparar as habilidades dos desafios. Mas isso, em relação à tabela, eu estaria onde, por exemplo? Eu estou buscando o que eu quero na habilidade, né? Só que eu tenho que usar como ferramenta aquilo que eu não gosto muito. Aí seria o que dessa ferramenta? Mas deixa eu te perguntar, ó. Vamos lá, vamos de novo. Tá. Opa, aqui, ó. Ó, então vou dar uma olhadinha aqui, ó. Faz a pergunta de novo. Faz a pergunta de novo. Eu faço o que eu não gosto para conseguir fazer o que eu gosto. São áreas diferentes. Não. Então, ficando claro isso. Esquece o que você não gosta, tá? Esquece o que você não gosta. Tá. Aqui nós estamos falando de estado de flow em uma atividade, seja o que for. Entendeu? No skate, você entra em flow. No trabalho, o que você está fazendo, que é um quebra-galho, não. Então, lá não vai ter flow. É uma outra atividade, entendeu? Você não precisa... Isso é temporário, então. Isso não é... Exatamente. Então, por exemplo, você pode assim, ó, eu entro em flow quando eu palestro, eu entro em flow quando eu dirijo, eu não preciso entrar em flow numa coisa só. Por exemplo, de repente você entra em flow quando você trabalha com skate, talvez você entre em flow quando você palestra, quando você desenvolve pessoas, talvez você entre em flow quando você estuda, entendeu? Sim. Mas talvez no teu trabalho, como você não gosta, não. Ah, tá. Beleza. Não é uma área só, tá? É bem boa pergunta. Achei que por fazer o que eu não gosto, eu não conseguiria entrar nesse estado de flow, assim. Não. O flow, excelente pergunta. Se não ficou claro para você, é importante porque tem que ficar claro para todo mundo. O flow, ele diz respeito a uma atividade, tá? Então, se você tem 50 atividades que você desempenha, vamos supor 50, 40, não importa. Mas você pode entrar em flow nas 3 ou 4 que você mais gosta e faz sentido para você. Aí sim, aí você equilibrando os desafios com as habilidades, você tem o estado de fluxo, motivação e alto desempenho, tá?
Eu te digo, eu tenho 3 ou 4, 5 atividades que eu entro em flow. Tem atividades que a gente às vezes precisa desempenhar que não é tão interessante. Sabe quando é que eu entro em flow também? Sabe quando eu entro em flow? Cara, eu não vejo passando. Quando eu palestro, quando eu faço live, o tempo voa, eu não vejo, eu me divirto, tá bom? Então, Júlia, eu vou te pedir assim agora, para a gente continuar e eu poder continuar ajudando você, clica lá no link aqui do chat e faça um assessment, e logo na sequência eu vou pegar o resultado e vou ajudar você. Beleza, tá? Eu vou fazer. Fechou. Eu vou dar 2 minutinhos. Tá. Espera aí só um pouquinho. Eu vou dar 2 ou 3 minutinhos, eu já retorno. Já retorno. Beleza. Pessoal, qualquer dúvida eu estou aqui. Qualquer coisa que não ficou clara, contem conosco. O resultado manda aqui para você? Como é que faz? Me fala, pode ser, me fala o que deu, Júlia. O que deu o teu resultado? Ele fica lá embaixo, né? Ele deu que... Tô até sem... Até, deixa eu saber uma coisa aqui. Tá. Pode falar. Parabéns, você experiencia o estado de flow, fluxo, motivação e alto desempenho. Você tem grande performance e prazer em desempenhar essa atividade, pois você está destinado à grandeza. Continue seu aprimoramento, continue se aprimorando rumo à maestria. Então, na verdade, eu vou te contar uma coisa. Eu, lá no que você faz da tua atividade como atleta, nem precisaria me falar. Né? Mas é importante você entender esse ponto. Como atleta, eu tenho certeza que você mata a pau lá, sem dúvida alguma. Né? Tenho certeza que em breve aí você vai ser muito reconhecido no Brasil e fora do Brasil, sem dúvida alguma. Não tem como errar. Né? Você ama o que você faz, né? É isso aí.
É isso aí, show de bola. Mas você pode refazer esse assessment, se você quiser, numa outra área da tua vida. De repente tem uma área da tua vida que você gostaria de... Tem uma área da sua vida em que você sente ou que tem apatia, ou que é chata, ou que te deixa ansiosa, mas que faça sentido para você, né? Que também não adianta você estar numa atividade que você detesta e achar que nós vamos... né? E você não gosta daquilo. Eu consigo, por exemplo, eliminar o gap de se sentir ansioso. Por exemplo, quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa? Alisson, quer ver uma coisa? Alisson, pode falar? Já fez? Fiz, professor. Ó, o que deu para ti lá? Deu parabéns. Você experiencia o estágio flow. Tá. Ok, deu a mesma coisa que a Júlia. Entretanto, eu vou fazer uma outra pergunta agora, um pente fino para você. Que eu sei porque você conversou comigo, que é a seguinte, ó, você falou assim, eu não quero ficar refém, ou seja, você percebe que existem desafios em relação ao seu futuro e você fica um pouco preocupado em relação ao futuro. E para isso você quer o quê? Aumentar o nível de competências, de recursos, de conhecimentos, de habilidades, né? Então, por mais que ali a ferramenta ela não mostrou alguma coisa bem clara ali, que nós, justamente para as pessoas não se confundirem, nós criamos alguns critérios, mas eu sei que no teu caso especificamente, você quer justamente ter um controle maior sobre a tua carreira. Não quer ficar refém de mercado, de situações, de circunstâncias, né? Não quer passar por altos e baixos se você não precisa fazê-lo com os recursos certos. Ok? Então, no teu caso, tá ouvindo, Júlia? No caso do Alisson, ele já pontuou essa questão e eu já sei quais os recursos que estão faltando para que ele passe numa situação de não apenas se realizar fazendo o que ele faça, mas o que ele faz, aliás, mas uma situação em que ele se torne alguém no controle. E para ele obter o controle vai ser quando ele se tornar aí um profissional que é um exímio resolvedor de problemas, que nem uma circunstância, ou seja, mais uma vez, não existe falta de oportunidade para quem sabe resolver problemas. Quem sabe resolver problemas decide onde vai trabalhar, quanto vai ganhar e olha, dependendo, Alisson e Júlia, dependendo do quais os problemas que você sabe resolver, dependendo, não importa se você sabe resolver muitos problemas ou poucos problemas, só que para que beneficiam muitas pessoas. O segredo de ficar multimilionário, às vezes, pode saber resolver um problema, mas para milhares de pessoas, entendeu? Então, quando você obtém recursos para resolver diversos problemas e depois você consegue, talvez, empacotar de tal forma que o teu prospecto, que o teu cliente, que as pessoas com as quais você se relaciona entendam isso, não existe limites para você. Não existe limite para o teu crescimento. Entenderam isso, pessoal? Podem perguntar, fiquem à vontade. Pode perguntar. Quer perguntar mais, Júlia? Alisson, mais alguém? Alguém quer fazer? Estou pensando aqui. Tá, fiquem à vontade. Podem perguntar. Estou aqui para ajudar. Temos aí o Alexandre, Soraya, temos o Josival. Josival, é isso? Fique à vontade. Querem fazer perguntas? Posso ajudar vocês? Aproveita. Temos a Raquel Andrade, a nossa parceira, o Ismael também, né? Aproveita que a minha sessão é 2.000, mas hoje está de graça. O que você quer ajudar vocês? Pergunta, tipo, naquela questão até de uma live que você falou, que você estava falando, eu até comentei lá, perguntando na questão de eu ter um pensamento que eu falei que era medíocre, né? Que, tipo, eu não consigo, por mais que eu queira chegar lá, eu não consigo me sentir chegando lá, por exemplo. Eu sinto que vou ficar na média ali, que não vou conseguir evoluir muito. Tá, é uma crença limitante. E deixa eu te perguntar, qual é a intenção positiva por trás dessa crença limitante? Não sei. Não sei mesmo. Tem uma intenção positiva por trás dessa crença limitante. É proteger você para que você não se desencaminhe, não caia. Não... É uma crença limitante, tem uma intenção positiva por trás dela. Eu não imagino que seja assim, tipo... Mas sei lá. Tá, uma experiência negativa, ou você lembra que eu pedi para você fazer um quadro da visão, um quadro que você deveria sugestionar o teu cérebro? Tu chegaste a concluir esse quadro? Sim, eu fiz no celular aqui, ele precisa, é bom revelar, né? Olha, na verdade, não, se de repente, antes de dormir, você dá uma olhada para essa foto e fecha os olhos, já pode ser um bom caminho, se você não quiser colocar na parede lá, antes de dormir, dá uma olhada para ela, o que você quer? Você quer sugestionar o teu cérebro. Vê se dá para ver, eu fiz essa montagem aqui, ó. Ótimo, 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 é isso aí, tá?
Tenta, Aí... é um campeão, mas é um homem que está ali, né? É o Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Tá. Eu coloquei que ele é bem... Eu conheci, pesquisei um pouco, né? Eu vi que ele é bem confiante nele mesmo, né? Até demais, assim, que ele fala que tem que ser confiante, às vezes até demais na gente mesmo. Mas o ponto em questão Eu é o acho... seguinte, certo. Só que procura, assim, ó, a experiência não está na primeira pessoa do singular. Essa experiência não tá visceral para você, entendeu? Uhum. Tem uma diferença numa experiência visceral para uma experiência, o teu cérebro ele não entende isso. Ó, eu quero ser como ele. Não. É a mesma coisa que eu dizer para você, ó, não pense no coelho branco, não adianta. Eu quero ser como ele. Não, é visceral, é você lá. Entendeu? Sim. É você lá. É você lá. Ou seja, quer ver? Eu quero ir para a praia. Olha lá, imagina eu lá na praia. Não é isso que eu estou falando. Você vai até a praia, imagina que você está lá, sente todas as sensações de estar presente, sente o pé na areia, o cheiro do mar, o barulho dos pássaros. É visceral. O que está faltando ali para você é essa experiência visceral. Sim, beleza. Tá? Vou arrumar esse quadro então. Você precisa, na hora de dormir, você tem que olhar algo que mostre você. E daí você vai lá e cria uma experiência visceral semelhante a uma âncora. Beleza. Deixa eu fazer uma outra pergunta para ti. Você tem permissão para ser uma atleta de vanguarda, bem-sucedida, ser campeã? Você tem permissão? Tenho. Tá. Qual é a outra dificuldade ou crença limitante que porventura você possa ter que eu possa editar para você, reeditar aqui agora para você? Teve uma vez que aconteceu até com a minha irmã, assim, que ela é minha irmã, eu tenho orgulho dela, ela é bem sucedida, ela conseguiu correr atrás de tudo, né? Por mais que nós duas passamos pelas mesmas dificuldades, e ela é um pouco mais velha que eu. Tá. Aí um dia ela pegou, tipo, e virou pra mim assim, e meio que jogou na minha cara que, você vai ver só, eu vou ser mais sucedida que você. E, por exemplo, só que ela teve muita mais facilidade e oportunidade que eu, sabe? Ela, tipo, a vida inteira estudou em escola paga, eu não estudei em escola pública. Minha mãe pagou cursinho pra ela, eu quis fazer, minha mãe não tinha condições, não pagou. Então, tipo, meio que não tive as oportunidades que ela teve, sabe? Aí hoje ela tá em um lugar legal, não que eu queira estar onde ela tá, que eu quero fazer o que eu quero, né? Sim. Mas eu sinto que, tipo, não, sei lá, não tenho meios ou alguma coisa assim, não sei o que pode ser. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, você tem uma crença limitante que diz que por ela ter estudado em escola particular ou que ela teve mais meios que você não tem tantos meios que ela, juntando essa crença mais o patrocínio negativo que fica ressoando na sua mente, você acredita, então, que é isso que te nega a permissão? Tipo, por eu não ter tido bons recursos, quando eu, tipo, na base ali, eu não vou conseguir chegar em algum lugar. Tá, deixa eu fazer uma pergunta para você, antes de trabalhar com você. Você sabe, por um acaso, que todos os homens e mulheres muito bem-sucedidos do mundo, bilionários, inclusive grandes atletas, você sabe que 90% deles vieram de lugares onde, ou seja, não tinham estudo, não tinham famílias abastadas, não tinham recursos. Você sabe que de cada 10 profissionais que mudou a história do mundo, só 10% tiveram um pouco mais de oportunidade que os outros 90%? Você sabe disso ou não? Não. Então, é uma informação importante para você e ela é uma informação que vem de diversas instituições, inclusive Sebrae e outras coisas mais, vem de homens e mulheres que trouxeram as suas biografias e também um doutor que eu, inclusive, está no curso lá, doutor Omar Souki, falando sobre isso também, que fez uma pesquisa acadêmica séria para o trabalho de doutorado, para a tese de doutorado dele, e descobriu isso, que de cada 10 pessoas que tiveram grandes êxitos, resultados no mundo, 90% delas não tinham estudo, não vieram de famílias ricas, não tiveram oportunidade. E olha, mais interessante, alguns deles tiveram todas as faltas de oportunidades e adversidades mais do que nós. Por exemplo, vamos lá, eu podia citar milhares, né? Popó ia treinar com fome. Thomas Edison foi tido como retardado, foi expulso da escola. Só que quando a mãe recebeu essa cartinha de Thomas Edison, expulso da escola, ela disse assim: nossa, meu filho, mandaram você para casa porque você é tão capaz, tão inteligente, e eles não conseguem dar conta de você, e você, por isso que pediram para que eu desse a tua educação.
Moral da história, ele acreditou, se tornou o precursor de toda a tecnologia do século XX. O dia que ele era bilionário e revolucionou o mundo, ele achou a cartinha que diziam, olha, minha senhora, seu filho ele é um retardado, não tem coisa. Tem que ver bem certinho na íntegra, cara, mas era mais ou menos assim, ó, que ele não tinha consciência, a escola não tinha capacidade. Einstein era assim. Olha, o autor mais lido do Brasil hoje chama-se Augusto Cury. Ele mesmo fala em qualquer live dele, de cada... na escola dele, ele é o segundo da escola, de baixo para cima. Ou tanto é que quando ele falou que queria ser médico, eu disse assim, tu vai ser médico? Cara, você é um retardado, cara, como é que você vai ser médico? Tu tem dificuldade para tudo, como assim? E ele decidiu, focou, enfrentou as adversidades, chegou lá, e daí, olha só, daí o que ele fez? Quando ele escreveu o primeiro livro dele, chamado Inteligência Multifocal, sabe o que aconteceu? Nada. Foi um fracasso total. Por quê? Porque ele explicou para as pessoas como ele pensava. Entendeu? Ele tentou vender a ideia dele do jeito que a mente dele funcionava. E aí se descobriu que ninguém entendia nada. O dia que ele pegou esse primeiro livro, Inteligência Multifocal, reescreveu de forma que qualquer pessoa simples pudesse entender o que ele estava dizendo, ele começou a ficar rico, e daí hoje cada livro que ele publica, não sei quantas nações, não sei quantos milhões, quer dizer, ou seja, se você for pegar a história de grandes homens e mulheres, todos eles, Onassis, escolhe um, Helen Keller, escolhe um, você vai ver que parece, ó, Steve Jobs. Sabe por quê? A logomarca da Apple é uma maçã ou não? Que ele comia maçã, né, da Isso. Escola, eu acho. Ele foi adotado, porque os pais biológicos deles tiveram um filho numa época que eram muito jovens, e ele foi adotado, tá? E daí, a mãe e o pai só deixaram ele adotar o Steve Jobs, garantindo que quem iria adotá-lo ia pagar a faculdade para ele. Aí, os pais se comprometeram com isso, mas era um sacrifício muito penoso, os pais pagarem a faculdade. Muito difícil, muito penoso. Entretanto, quando eles foram para a faculdade, eles conseguiram pagar o primeiro semestre. Só que era algo que o Steve percebia que era absurdo, assim, o esforço que eles estavam fazendo para conseguir dar esse estudo para o Steve Jobs. E daí, ele faltava dinheiro para outras coisas. Então, para comer, não sei se tu percebeu que o Steve Jobs sempre tinha um lado meio hippie, né? Para comer. A única forma que ele tinha de comer era atravessar a cidade para comer com os hippies. E quando ele não tinha o que comer, no campus onde ele estava, tinha maçãs. Então, ou seja, se você visse Steve Jobs lá, para matar a fome, ele estava pegando maçã na árvore para comer. Ou seja, a logomarca da maçã tem a ver com essa situação difícil que ele passou. CEO mais valioso do mundo. Quer dizer, no seu tempo, né, era o top. Ele pegava do chão e fazia uma revolução, entendeu? Olha o espírito aguerrido. E ele tinha uma frase bem importante que dizia assim, olha, se eu me levantar de manhã e o que eu estou fazendo hoje for algo que não me motiva, se eu fosse morrer amanhã, eu não iria estar fazendo o que eu estou fazendo hoje, eu paro tudo e mudo tudo. Ou seja, ele tinha um padrão de pensamento que ele não aceitava mesmice, não aceitava conformismo, não aceitava... Quer dizer, ele se tornou essa pessoa porque simplesmente não era porque ele não era melhor que você. Ele só tinha a mesma capacidade, um cérebro e um corpo, não muda nada. Inteligência é uma sintaxe, é uma construção. Nós estamos ensinando isso nos nossos cursos, como se constrói inteligência, como se constrói performance. Tudo isso são uma receita, são estratégias, são sintaxes, né? Mas o ponto em questão é isso, que grandes homens e mulheres que mudaram a história do mundo, eles vieram da tua condição, e não de uma condição com melhores possibilidades, entendeu? Então, trabalhe o quadra-visão. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Vamos elicitar essa patrocínio negativo? Você já entendeu isso, eu já trabalhei uma questão com crença com você aqui agora, que isso, na verdade, não passa de uma bobagem, uma crença limitante, de acordo com todas as pesquisas sérias, tá? Agora é o seguinte, ó, agora, depois de eu te falar isso, você acredita ainda que você teve menos oportunidades que a sua irmã? Não, que eu tive... não... Eu entendi que eu posso conseguir, sabe? Ótimo, primeiro passo, vamos lá, vamos trabalhar outra coisa. Como você se sente em relação a essa situação de que a tua irmã teve muito mais coisas que você? Você se sente... quero saber o seguinte, você entende que isso era um momento diferente que teus pais experienciaram junto com ela? Ou você entende que, de alguma forma, você foi tratada menos do que a sua irmã, rejeitada? Como que você se sente em relação a essa experiência? Que não deram importância, assim, sabe? Que não deram importância para você.
Tá. E eles tinham condição de te dar esses estudos? Eles não fizeram porque eles não tinham condições ou porque não quiseram? Porque, tipo, de começo foi porque não... na real, pode dizer que foi sempre... Por ajudar só ela, não tinha condições de me ajudar, assim, sabe? Então... Entendi. Ok. E como você se sente em relação aos seus pais, principalmente nesse sentido? eu não culpo eles, não. Eu até entendo, assim, tipo... Você entende? Você não sente nenhum tipo de rejeição, inveja, ou sentimento de que você é menos amada do que ela? Acho que não. Por exemplo, minha mãe cobra umas coisas que cobra que é tipo os resultados que ela teve, só que eu não tive os mesmos recursos, sabe? Então eu fico meio não Quer dizer que entendendo. a cobrada é ela e não você. Não, a minha mãe cobra que eu tenho os resultados dela, sabe? Os mesmos resultados da minha irmã. Em que área? E tipo, em questão de super estudar e... Por exemplo, a minha irmã, ela terminou o ensino médio, fez uns cursinhos particular da vida e entrou na USP. Aí, quando eu saí do ensino médio e quis fazer esse cursinho, eu não tinha como minha mãe pagar. Aí eu fui me virando, né? Só que aí, tipo, eu não me identificava num curso e eu não queria fazer sem me identificar. Então, eu acabei que não entrando em nenhum. E eu queria andar de skate, então minha mãe nunca me incentivou no skate também, então eu fui sozinha também. Entenda o seguinte, há uma intenção positiva da sua mãe, certo? A sua mãe não consegue ver o que você está vendo. A sua mãe, ela imagina assim, não, isso aí não dá futuro, o que dá futuro é uma universidade, já ou não é? Só que aí eu não queria fazer algo que eu não gostasse, então eu continuei no skate e continuei, tipo, estudando o que eu gosto. Tá, eu vou te dar um outro recurso para você entender o seguinte, ó. Muitas das pessoas que amam você e querem o seu bem vão patrocinar negativamente você, mas querendo o seu bem. Agora, eu tenho uma notícia show de bola para te dar que vai te ajudar. A partir de agora, na humanidade, a partir de agora, o futuro é lifelong learning, é aprendizado a vida inteira, entendeu? Então, não importa que você tenha uma formação acadêmica, não importa que você tenha 3, 4 formação acadêmica, ela pode ser obsoleta. Eu, por exemplo, sou administrador de empresas. Eu e a minha esposa somos administradores de empresas. Adianta o quê? A ideia que nós aprendemos no século passado, totalmente mecanicista, ultrapassada, que uma série de conceitos totalmente obsoletos, como hierarquia, não erre, punir o erro, horário, né? Quer dizer, uma série de ideias que hoje, à luz de uma era da experiência, é totalmente diferente, entendeu? Uma era focada em serviços. Uma ideia mecanicista, hierárquica, né? Uma ideia totalmente engessada num século que não... Né? Os homens e mulheres mais bem-sucedidos hoje, por exemplo, até empregados. Esses dias eu falei até para o pessoal num outro evento, numa live, ouçam essa. Nós estamos falando de flow e é importante isso que eu vou falar para vocês. Numa live, aí o cara tava lá, ó, um cara ganhando uma grana preta, tava lá, com os pés para cima no sofá, ó, jogando o joguinho no celular, uma grana preta. Aí eu perguntei na live assim, vem cá, ó, o cara ganha uma grana preta jogando joguinho lá no celular. Ninguém perguntou quem era o cara, ninguém perguntou o que ele fazia, ninguém perguntou nada. Já começaram, meu Deus, eu matava, o outro eu demitia, está louco, mas vagabundo. Quer dizer, olha a mente do século passado. Esse cara que estava com os pés para cima jogando joguinho no sofá é engenheiro do Google, ganhando uma fortuna. O Google disse o seguinte, que o engenheiro deles, em pesquisas, em reportagens, o Google disse que o engenheiro dele vale por 300 engenheiros dos outros. O cara ganha uma grana preta. E sabe por que ele estava jogando um joguinho? Eu vou te dizer por quê. Porque a mente humana, ela precisa mudar um pouquinho o foco para recuperar a criatividade, senão ela perde performance. Então, o fato dele sair da frente da tela do computador e ir lá jogar um joguinho faz com que ele melhore o desempenho e não piore. Ó, tu não lembra um filme de jovens, um filme muito engraçado, um filme mais de criança? Quem você assistiu Homens de Preto? Lembra o Homens de Preto? Assistiu Homens de Preto? Tá. Tu lembra de uma hora em que o mundo estava acabando? Meu Deus, o mundo está acabando, né? E daí o Will Smith, meu Deus, vamos lutar, como é que nós vamos vencer? Aí o cara que fez o Jones, aquele,
o outro cara, o companheiro dele, que fez o Jones lá quando era jovem, né? Ele disse o seguinte, isso precisa de uma torta. Isso, né? Olha só, no momento o mundo acabando. Isso pede uma torta. E o Will Smith falou assim, o quê? Meu Deus, o mundo está acabando e você quer comer uma torta? Tá maluco? Vamos? Tá, vamos, né? Aí vou comendo uma torta, o mundo acabando, né? E ele pá daqui, pá de lá e conversando, falando sobre amenidades e o mundo acabando. E daí, pá daqui, pá de lá, de repente ele... Já sei, tive uma ideia. Entendeu? Então, é uma piada, mas o cérebro é assim, ele precisa daquela quebra de padrão para voltar a ter capacidade. Então, ninguém perguntou quem era aquele cara. Ou seja, se uma dessas pessoas que estavam na live tivesse como demitir esse cara, eu vou dizer quantas pessoas não querem contratar um engenheiro que vale por 300 dos outros e está revolucionando o mundo através do Google, por exemplo. Entenderam o ponto? Tá? Então, Júlia, assim, não importa o estudo que você tem agora, o futuro agora é lifelong learning, você vai estudar a vida inteira, porque o mundo vai mudar muito rápido. Então, o fato de alguém ter uma formação acadêmica, pode ser que eu, por exemplo, a formação acadêmica que eu tenho é obsoleta, a maioria esmagadora, e o restante daqui uns dias fica, né, também fica obsoleto. Então, o fato de você ter... não ter estudado agora não significa que você não pode estudar a vida inteira. E outra coisa, eu tenho uma tese que em poucos dias todos os tipos de universidades ficarão obsoletas. Justamente porque quando você conclui a formação universitária de 3, 4, 5 anos, você descobre que o mundo mudou de tal forma que aquilo tudo que você aprendeu é obsoleto. Entendeu? Então, para mim, no meu mapa, tá? É algo pessoal, o futuro da educação, além de ser lifelong learning, será on demand, sob demanda. Qual é o problema hoje? Por isso que eu digo, as únicas competências do futuro é habilidade de resolver problemas e inteligência emocional para se relacionar. Então, olha o cenário, o que está acontecendo? Qual a competência que eu não sei? Você vai lá, resolve, avança. Esse é o mundo a partir de agora. Portanto, o modelo tradicional de formação acadêmica, essas universidades, esse bando de bobagens que a gente aprende, cara, que nem eu, cara. Eu confesso, eu fiz pós em neurociência, mas olha, sem falar bem a verdade, eu não sei se eu aproveitei 5, 10% daquilo lá, tudo o resto, tudo obsoleto. Sabe? Eu falei, ainda cheguei a brigar com eles, falei, cara, não é possível que eu estou pagando uma pós em neurociência e vocês me obrigam a ouvir um monte de babaquice dessa, ainda mais um deles que eu tive, que fui obrigado a estudar, cara, mas eu derreti lá. Eu falei, cara, isso é Freud, um cara completamente obsoleto, determinista, que acha que o passado determina o futuro. O passado determina o futuro de pessoas que são completamente coadjuvantes, que são umas ameba que boiam na água e que simplesmente ficam como espectadores da realidade. De protagonista, não. Entendeu? Então, cara, a quantidade de bobagens que os caras fazem aí, não, mas é reconhecido pelo MEC, só para encher linguiça. Entendeu? Então, o futuro é lifelong learning, aprendizado a vida inteira, e eu acredito que é on demand em função das mudanças. Não dá para dizer, né? Não estou dizendo que a pessoa não possa fazer formações acadêmicas, mas é que nem o cara, né? Gastou uma grana preta para ser doutor em administração, né? 75% dos mestres e doutores do Brasil, pelo menos, estão desempregados, ok? Doutor em administração, de uma visão de administração do século passado que não tem mais mercado no século XXI. Então, é isso que as pessoas precisam entender. As coisas estão mudando muito rápido, ok? Primeiro ponto. Então, hoje, eu quero dizer a você que o fato de você ainda não ter uma formação acadêmica não significa que você não possa fazer umas quantas daqui para frente. Não significa que você não possa se tornar exponencial, que você já está no programa de desenvolvimento exponencial. Então, pior que eu tenho a convicção de que, se eu, por exemplo, eu posso ter Porque na minha família tem, tipo, uns 3 ou 4 exemplos de gente que é engenheiro, que tem universidade e tudo e não faz o que gosta. Ou não fez o que se formou, na real. Faz o que gosta, mas não fez o que se formou. Aí eu fico tipo, mano, não vou correr atrás, tipo, perder 5 anos da minha vida para tipo, trabalhar com skate. Trabalhar com performance. E uma coisa, né, Júlia? Você é estudiosa. É ou não é? O que você estava fazendo ontem à noite? Me conta. Eu vou te perguntar porque eu estou sabendo, tá? Eu estava estudando ontem. Entendeu? Você estava estudando, cara.
Entendeu? Você estava investindo o seu tempo no teu desenvolvimento, você estava estudando, entendeu? Então, esse é o caminho, mas não significa que você não possa fazer, se você achar interessante. Talvez hajam, sim, cursos superiores coerentes com o novo tempo que está chegando aí, mas talvez esses cursos superiores sejam de 6 meses, de 1 ano, talvez, né? Talvez sejam cursos mais rápidos, entendeu? Cursos mais focados em entregar uma competência específica, ao invés de encher um monte de linguiça e fazer uma grade gigante que não serve para nada, as coisas daquelas. E na prática, as coisas acontecem mesmo aquilo e nada é a mesma coisa, né? Que eu aprendi, assim, sobre muito o valor do tempo, né? Então, eu sempre tento otimizar e não perder tempo então, posso te não falar? fazendo o que eu gosto. Você vai muito mais longe que um monte de gente aí que tem até mestrado com esse pensamento, doutorado. Você vai muito mais longe que muita gente aí, entendeu? Porque você está focando em resultados, focando em administração de tempo que te leva a construir o que você quer de resultados. É isso que precisa. Entendeu? Esse é o ponto. Agora, não significa que você não possa fazer formações acadêmicas, mas elas vão ter que se reestruturar para poder atender as demandas desse mundo exponencial. Bom, então, você entendeu esse ponto? Entendi. Entendeu também? E deixa eu te fazer outra pergunta. Em relação a essa questão, então, com a sua mãe e sua irmã, eu quero reeditar algumas coisas com você aqui agora para dar permissão a você. Mas em relação a essas questões com a sua mãe e a sua irmã, eu pergunto para você o seguinte: você ainda se sente como agora? Como é que você se sente em relação ao fato de a sua mãe ter investido, sua mãe, seu pai, a sua irmã terem investido mais nela e não em você? Agora, exatamente agora, depois de eu falar essas coisas para você. Que você, na verdade... eu sinto que eu sou independente, só depende de mim agora, né? Tá. Que mesmo que... Eu sempre oscilei bastante nisso, sabe? Como eu sempre foquei em fazer o que eu gosto, eu sempre quis... tipo, não, vou fazer o que eu gosto, então se não vai me ajudar, eu vou sozinha. Sempre fui assim, de ir sozinha, assim, ou me ajuda ou eu vou sozinha. Tá. Aí, mas sempre tive essa luta de querer ter o apoio dela, sabe? Ok. Entendi. Então você está me dizendo que faltou o apoio dela e você sente carência desse apoio, é isso? É. Tá. Isso te atrapalha de alguma forma? Não, eu só queria mesmo. Então é o seguinte, ó. Primeira coisa, abre a mão. Vou te dar um presentinho. Abri. Para receber. Coloco aí. Agora, consegue se concentrar? Respira, se concentra, se concentra. Nós vamos alterar os antes de horário. Tá? Recebe aí. Bota a mão. Coloquei um presentinho na sua mão. Dá uma aparência para ele, uma cor. Eu quero a tua conexão com esse processo. Olha a tua mãe e me diz o que parece esse presente. Ele é uma bola vermelha. Ótimo. Cor vermelha, textura, bola. E a textura dessa bola? Ele é liso. Tá. Cheiro? Plástico. Pesada? Oi? Pesada ou leve? É leve. Quantos quilos? Ou gramas? 100 gramas. Ótimo. Coloca dentro de você. No peito? Dentro do peito. Coloquei. Fecha os olhos e concentra. Júlia, nesse momento você recebe tudo aquilo que é seu e que você não recebeu. Todos os recursos para completar você, para deixar você inteira, preparada e completa e para potencializar você e dar plena permissão. Tudo aquilo que faltou a você, como um quebra-cabeça que se fecha, se completa. Você recebe agora todos esses recursos estão completando você, deixando você inteira, preparada e cada vez mais potencializada. Sinta esses recursos se adentrando dentro de você. Sinta esses recursos potencializando você, fortalecendo você e fazendo de você uma pessoa exponencial, muito bem sucedida como atleta, como profissional. Receba esses recursos e perceba que eles começam a esquentar o seu peito, as suas costas, a sua cabeça. Sinta isso, esquentando o seu peito, a sua cabeça, as suas costas. Perceba que esse processo está fazendo com que você agora fique inteira, completa e preparada para se tornar uma pessoa extraordinária, exponencial, que identifica pessoas com estilo de vida e tem resultados que mudam a vida, não só das pessoas que estão com você, a sua, como as pessoas que estão te observando. Sinta, se integrando a você, esquentando o seu peito como um software que se funde a você, no seu DNA, na sua corrente sanguínea, em todo o teu corpo, transformando você numa pessoa exponencial, de dentro para fora. Essa bola vermelha, quando ela esquenta você, você percebe que ela, na verdade, está se fundindo a você, deixando você inteira, completa e preparada. E além disso, agora
na fase final desse processo se concluindo, você percebe que começa a brilhar dentro de você. Um brilho que começa dentro de você, vai expandindo cada vez mais, de dentro para fora. Sinta esse processo. Quando você perceber que esse processo foi concluído, não tenha pressa. No seu jeito, no seu tempo, você pode parar. Não tenha pressa, tá? Não tenha pressa no seu tempo e do seu jeito. Permita que esse processo ocorra de dentro para fora, completando você, deixando você preparada, inteira, exponencial e com todos os recursos que você precisa para se tornar uma exímia atleta, mulher, bem-sucedida e extraordinária, sem pressa, no seu tempo e do seu jeito, ok? Quando você perceber que o processo foi concluído, eu quero que você, sem pressa, no seu tempo e do seu jeito, pode abrir os olhos, mas sem pressa. Permita que o processo se conclua. Conforme você disser, não, está tudo ok, ok. Senão, fica à vontade, nós esperamos. Ok, consegui. Tá. Trabalhei permissão com você, trabalhei algumas mudanças internas, neurais, para que você tenha permissão. Agora eu quero saber o seguinte. Lembra aquele patrocínio negativo da sua irmã? Me diz o seguinte, quando você sente aquele patrocínio negativo, o que te vem na tua mente que mais te marca é a voz, é a imagem, é o rosto dela, é o quê? É ela olhando para mim e falando que ia ser bem melhor que eu. Ah, ok. Então tá. E se ela olhasse para você agora falando que ia ser bem melhor que você? Se concentra na imagem. Imagina ela olhando para você. Se você quiser fechar os olhos, ok. Se você não quiser também, fica à vontade, tá? Só se concentra. Ela olhando para você e dizendo aquilo para você. Eu vou ser bem melhor que você. Tá? Agora imagina que você, no clicar de um botão, você trocou o background. Você colocou ela dentro do picadeiro. Muda dentro da onde? De um picadeiro. Sabe o negócio de circo? Onde vai o palhaço? Ah, sim. Coloca ela dentro do picadeiro, lá onde vai o palhaço no circo. Agora, bota o nariz de palhaço nela. Pinta a boca dela bem grande, igual de palhaço vermelho. Tá. Aí, repete ela falando com você, mas com aquela voz que fica quando a gente fica com o nariz no palhaço. Faz aí, vamos ver. Foi. Não, repete agora. Fala em voz alta aí. Como é que é? Fala pra mim em voz alta. Depois eu vou repetir pra você. Faz. Ela fala, vou ser bem melhor que você. Não, bota a mão no nariz. Aperta o nariz aí. Faz aí. Eu vou ser bem melhor que você. Tá, e o que você acha disso? Você acha que faz sentido? Não. Como é que você se sente? Ela fala, eu vou ser bem melhor que você. Exatamente isso. Eu sinto que ela tá lá embaixo, assim, eu tô lá na plateia assistindo ela lá de cima, assim. E dando risada na piada. Tá. Agora, de 0 a 100, pente fino, de 0 a 100, quanto por cento você acredita que essa experiência ainda tem um impacto negativo em você? Negativo? Ou seja, agora que você fez uma alteração de submodalidade, nós alteramos o background e a modalidade auditiva, tá? E a visual também, que ela colocou uma roupinha estranha também, né? De 0 a 10, o quanto você acredita que isso tem algum tipo de influência sobre você agora negativa? 0 a 100. Acho que nada, assim. 0 mesmo? 0, Tá, e quando você pensar na sua irmã falando aquilo pra você, que sensação que vem agora? Agora vem, tipo, como se fosse da situação menosprezo. Da situação, não dela. Não dela, mas da situação do que ela falou da boca para fora. Ela quer mais o teu sucesso com você, né? Ela falou da boca para fora. Mas você perdeu completamente o poder sobre a sua vida, não é? Perdeu o poder de influenciar você, não é? Ok, excelente. Então, qual é o próximo passo agora? Foco, ação, e não esquece de pegar o teu quadro da visão, botar você, e a experiência tem que ser visceral. Você vai sugestionar o teu cérebro. Depois me conta o que mudou na próxima mentoria. Tá, já. Tá bom? Tá, já. Muito obrigado. Ótima tarde. Continue com a gente. Pessoal...